Em troca de mensagens no WhatsApp, empresários investigados na Operação Carbono Oculto afirmam que Roberto Augusto Leme da Silva, o Beto Louco, é muito amigo do senador Ciro Nogueira. Rapaz, o André acabou de falar aqui, me ligou. E aí, irmão, tudo bom? Não sei o que. Rapaz, era melhor vir aqui porque não adianta ser em Salvador, porque não vai estar a pessoa que deveria estar, que eu acho que é esse Beto, entendeu? Que é o Pica lá, pelo que eu rassondei, né? Que é o amigo do Ciro. Beto Louco é um dos acusados de liderar um esquema de lavagem de dinheiro ligado à facção criminosa do PCC, com atuação no setor de postos de combustíveis. Ele continua foragido junto com Mohamed Murad, o primo, apontado como seu sócio. A relação foi mencionada nos depoimentos que aconteceram ao longo da investigação. O ICL Notícias revelou, em setembro do ano passado, que o Beto Louco e o primo são apontados como donos da aeronave pilotada por Mauro Matosinho. O piloto revelou com exclusividade ter transportado uma sacola que aparentava conter dinheiro vivo em agosto de 2024. No mesmo voo, Beto Louco chegou a comentar que tinha um encontro com o senador. Matosinho prestou depoimento à Polícia Federal. Antes da reportagem do ICL, Ciro Nogueira negava ter proximidade de qualquer espécie com Beto Louco. Com a revelação dos novos áudios pelo ICL Notícias, a relação entre os dois fica mais forte. Quarta-feira, 22 de abril de 2026. Sou a Gabriela Varela, esse é o podcast Olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Eu sou a Gabriela Varela, está começando o videocast em detalhes no ICL Notícias. De segunda a sexta-feira, exceto quando tem feriado, a gente analisa uma temática, uma notícia importante do momento. Estamos de volta depois de um período breve de descanso. E hoje o meu convidado é Leandro Deboni, que está aqui pessoalmente nos estúdios. Nem sei quanto tempo faz ou se você já sentou aqui nessa cadeira. Já sentei, né? já. Mas esse programa a gente estava preparando há um bom tempo, né? Claro. Um programa complexo pra gente falar, então que bom que deu certo. É isso, um programa que traz a reportagem exclusiva do Isso. ICL Notícias. Aqui fazer uma referência a Alice Maciel e Flávio Vemi Costa, nossos repórteres investigativos, que estão se debruçando sobre este personagem, Ciro Nogueira, há algum tempo. Isso. Qual a novidade dessa história, Leandro? Investigações trazendo áudios de empresários dizendo que o senador Ciro Nogueira é muito amigo do Beto Louco, acusado de lavar dinheiro para o PCC, no Isso. caso dos postos de combustíveis. Vamos lá. Qual é o peso dessas declarações? Quem são esses empresários? Círculo próximo do Ciro Nogueira? Bom, Gabi, esses empresários, vamos lembrar, lá atrás a gente deu uma entrevista com o piloto Mauro Matosinho, né? A gente vai falar sobre isso daqui a pouco. O Mauro Matosinho, piloto de jatos executivos, viajava com algumas pessoas, mas principalmente ele pilotava alguns jatos de dezenas de milhões de reais. Obviamente os jatos não eram deles, né? Entre eles um Gulfstream, que é um jato de 20 milhões de reais, 25. E os passageiros mais frequentes do Matosinho eram Beto Louco, principalmente, e Mohamed Hussein, chamado de primo. Esses dois caras caíram na Operação Carbono Oculto. Segundo a Polícia Federal, fraudavam combustíveis com nafta importada ilegalmente do Brasil e depois faziam fraudes fiscais ainda. Então a gente está falando de bilhões de reais que foram roubados. Beto Louco apontado como um integrante ou associado do PCC. Isso traz a Polícia Federal. O Mauro Matosinho falou que em uma das viagens eles estariam, o Beto Louco, no avião, levando uma sacola de dinheiro para o senador Ciro Nogueira. Ciro Nogueira falou que não sabe quem são esses caras, não conhece, nunca ouviu falar. O que a gente tem de novidade? Áudios que foram captados durante uma investigação policial nos celulares de dois empresários de Teresina, do Piauí, o Aran e o Danilo, que são sócios, tem uma rede de combustíveis chamada HD, de Aran e Danilo. Eles, nesses áudios, estavam conversando em um grupo com um assessor ou ex-assessor do Ciro, que é considerado, aliás, quase um filho adotivo do Ciro Nogueira, né? O Vitor, né? E nesses áudios eles falam o seguinte, olha, basicamente eles querem tentar fazer a venda dessa rede de combustíveis do Piauí e do Maranhão para o Beto Louco.
O Beto Louco tinha interesse em ampliar os seus negócios para esses estados, para produzir possivelmente as fraudes de combustível e fiscais que fazia na Operação Carbono Oculto em São Paulo, com uma rede de mais de 400 postos. E o Ciro Nogueira é citado não só como muito amigo do Beto Louco, mas como o cara que ia facilitar o negócio. Nesse contato com o Ciro Nogueira, até o próprio, um dos investigados ali, né, o Aran e o Danilo, um deles, num dos áudios, fala que, na conversa com o assessor do Ciro, fala que, olha, vocês já têm o Ciro aí, então vocês já pularam 90% do caminho. O Ciro vai fazer esse contato, ele vai facilitar esse negócio. Então, se torna agora praticamente impossível dizer que essas pessoas não se conhecem e não sabem do que se trata, né? Aliás, você citou o Vitor, é o Vitor Linhares. Vitor né? Linhares. O ex-assessor do Ciro Nogueira. Isso. E recebeu mais de R$200 mil também de um dos empresários investigados nesse caso. Exato. A gente mostrou numa matéria do ano passado, né, que ele abre uma conta numa fintech. Nessa fintech, ele recebe mais de R$200 mil desses investigados, desse grupo HD, do Aran e do Danilo. E essa conta tem uma movimentação única, que é justamente ela foi criada para receber esse dinheiro e depois nunca mais foi usada. Então a teia está montada, essa história está muito bem contada. Agora com esses áudios é uma espécie de pá de cal na história de não conheço, nunca ouvi falar, não tenho relações. E aí o Vitor, ele era um elo, né? Ele fazia a ponte dos empresários do Piauí com o Grupo de São Paulo. Exatamente, e usando essa influência do Ciro Nogueira, né? Então os caras lá do Piauí querem se encontrar com o Beto Louco. O Beto Louco está muito interessado em comprar rede de postos e tal, e o facilitador desse negócio, conforme a gente vai ouvir nos áudios, é o senador Ciro Nogueira, citado nominalmente, inclusive, né? Exatamente. E aí, a partir do que vocês trazem nessa reportagem, que vem a partir da investigação, o quanto esses depoimentos novos, eles contribuem para o avanço desse inquérito que também já não está aí de hoje. Isso, esse inquérito, Gabi, ele é um desdobramento da Operação Carbono Oculto, tanto é que chama-se Carbono Oculto 86, né, que é o Piauí. prefixo do Piauí. Tocado localmente pela Polícia Civil. A Polícia Civil no ano passado fez buscas e apreensão, a gente tem até, colocou no ar, né, vídeos de caixas de Rolex que foram apreendidas nas casas do Aran e do Danilo. Eles são personagens um pouco curiosos, porque eles são casados com duas irmãs gêmeas. E elas são umas espécies, assim, de it girl do Piauí. Então, elas são influencers, elas passam o dia inteiro na internet vendendo bolsa de luxo, roupa de marca, mostrando viagens nababescas para Paris, sei lá, ou para onde. Então, você vê ali que tem uma vida que é, obviamente, muito superior à média das pessoas. Agora, a gente pode imaginar um pouco de onde veio, né, esse dinheiro todo. E aí, essa investigação faz busca e apreensão na época. Imediatamente é identificado, o ICL publicou também em primeira mão isso, que a relação com a família do Ciro Nogueira e do Ciro Nogueira, ela já era evidente naquele momento por 3 coisas principais. Uma, transferência de dinheiro para o Vitor Linhares, desse grupo, né? Outra, uma empresa do irmão do Ciro Nogueira estava registrada no mesmíssimo endereço de uma empresa dos postos HD, do Aran e do Danilo. Não parece uma coincidência. Outra ainda mais forte, uma empresa da qual o Ciro Nogueira é sócio, uma empresa agropecuária, recebeu aportes de dinheiro também desse grupo investigado agora como sendo um grupo criminoso no desdobramento da Carbono Oculto 86. Com esses áudios novos, nós temos aí uma confirmação de que tinha um grupo de WhatsApp formado pelo Aran, pelo Danilo, pelo Vitor, que é ex-assessor do Ciro, e mais tarde eles comentam ali que colocaram o Ciro no grupo também, então o Ciro também estaria nesse grupo de WhatsApp, segundo eles falam nos áudios, e ali fica bem claro a relação. Eles falam que eles querem vender os postos, que o empresário, esse Beto Louco, chamado de empresário, que a Polícia Civil aponta como sendo um associado ao PCC, falam que esse empresário teria interesse regional porque tem uma região ali chamada Matopiba, né? Que é um pedacinho do Maranhão, pedacinho do Tocantins, um pedacinho do Piauí, que é uma região que nos últimos anos no Brasil se tornou uma região do agro, tem muita soja, muita plantação ali. Geralmente essas fazendas, elas compram combustível, principalmente óleo diesel, diretamente de distribuidoras e não de postos. Então, o interesse do Beto Louco seria expandir os negócios para lá e faria isso com a ajuda, com o fortalecimento, com o favorecimento do Ciro Nogueira.
Essa briga, expansão do Beto Louco, ela tem a ver com uma outra questão da Refit, de um outro personagem chamado Ricardo Magro, que daqui a pouco a gente vai entrar nessa Perfeito. história. Não, vamos entrar nessa história porque é uma disputa pelo mercado de combustíveis, né? Que tem o Beto Louco de um lado e o Ricardo Magro, justamente o dono da Refit. Eu acho que vale a pena a gente abrir quase que esse parênteses, mas está dentro da história também. Perfeito. Gabi, o que acontece? Quando o Mauro Matosinho, esse piloto de jatos executivos, procura o ICL, né? Procura o César Calejon e depois a gente entra e faz uma grande entrevista com ele. A entrevista tá no canal do ICL, as pessoas podem assistir. Entrevista que já deve estar passando de 1 milhão de visualizações. Aliás, são duas, né? Tem uma São antes duas, isso. de ele se apresentar como Isso. piloto, né? O Mauro Matosinho, e outra que ele deu Perfeito. entrevista ali na Perfeito. descrição, né? Para proteger a própria A segurança. própria segurança, exatamente. O Matosinho entra em contato com a gente mais ou menos de 9 a 10 meses antes da gente publicar a entrevista. Então ele entra em contato com o ICL, a gente conversa com ele, inicialmente eu e o César, tenta entender quem é esse cara, faz uma apuração sobre a vida dele, né? Então ele fala, sou piloto, a gente vai lá tentar descobrir se ele é piloto, vai tentar descobrir se ele realmente voou nos voos que ele disse que voou. Ele conta a história pessoal dele, uma questão de doença, etc e tal. A gente busca os documentos no hospital para saber se de fato ele tinha sido internado lá. Então primeiro a gente investiga a fonte, para saber se a fonte é fidedigna e tem, assim, se faz sentido o ICL sentar para ouvi-la. Quando ele nos procura, isso é antes da Carbono Oculto, tá? Muito tempo antes. Quando ele nos procura, a primeira coisa que ele fala, olha, eu tô voando para uns caras, são uns caras esquisitos, tem alguma coisa acontecendo, eu não sei exatamente, mas eu tenho algumas coisas para contar. E conta essa história do Ciro Nogueira e outras histórias que estão na entrevista. Só que a chave de leitura que ele traz na primeira conversa é o seguinte, tem 2 grupos criminosos no Brasil que trabalham com fraude de combustíveis e fraude fiscal. A gente está falando de bilhões, de dezenas de bilhões de reais. É uma fraude enorme, né? Que operam basicamente como 2 máfias. Por quê? Porque elas fazem briga territorial. Esses 2 grupos são um grupo chamado COPAP, que é o grupo do Beto Louco e do Mohamed Hussein Primo, que atuava principalmente em São Paulo, e um grupo chamado Refit, que é um grupo que atua no Rio de Janeiro, o grupo Refit do empresário Ricardo Magro. Esses grupos, de fato, estavam brigando por espaço, ou seja, estavam brigando para saber quem ia ter mais postos de distribuição em mais estados do Brasil. E os 2, segundo investigações que correm em paralelo, os 2 faziam a mesma coisa. Fraude de combustíveis com mistura de nafta, o que detona o motor dos carros, aliás, né, pra gente lembrar, e fraude fiscal. Em um determinado momento desses áudios, os investigados falam também, eles citam o Ricardo Magro, falam, parece que estão tentando dar uma solução para essa briga, parece que estão tentando fazer as pazes, o grupo do Beto Louco e o grupo do Ricardo Magro. Tem 2 coisas muito importantes nisso que vale a pena citar. Primeiro, o Beto Louco, a gente soube disso antes de ter acesso aos áudios, aliás. O Beto Louco faz uma viagem para os Estados Unidos, onde mora hoje o Ricardo Magro, e tenta conversar com o Ricardo Magro. Pela apuração que a gente publicou, essa conversa não acontece, o Ricardo Magro não o recebe. O clima de tensão entre os 2, por que eu falo em máfia, era tão grande que antes de voltar para o Brasil, o Beto Louco contrata um ex-agente da Mossad, que é a polícia secreta de Israel, para fazer uma varredura no avião, porque ele tinha medo que o Ricardo Magro colocasse uma bomba no avião dele, Beto Louco, antes dele voltar pro Brasil. Então, assim, é dessa gente que a gente tá falando. Um clima bastante clima né? Tranquilíssimo, né? O Ricardo Magro, ele é um personagem que se desdobra até numa questão de política internacional. Lembra quando o Trump falou que tinha interesse em pegar a PCC, Comando Vermelho, e classificá-las como organizações terroristas, né? Isso ainda tá pairando, pode acontecer. O governo brasileiro teve uma reação, porque isso poderia ser muito ruim para o Brasil, no sentido de que pode permitir que os Estados Unidos façam até algum tipo de intervenção na Amazônia, em algum lugar assim, inclusive armada. Depois do sequestro do Maduro, ninguém duvida mais de que isso é possível, né? E em determinado momento tem uma fala do Lula, que o Lula fala, não, eu me reuni com o Trump e falei que a gente tem que fazer uma cooperação para combater o crime organizado. Inclusive falei para o Trump que tem um brasileiro lá em Miami que a gente quer de volta para o Brasil. Essa pessoa é o Ricardo Magro. Então, o Ricardo Magro é o cara que o Lula citou, que é hoje considerado o maior fraudador do fisco no Brasil da história. E o
O Lula falou, bom, me devolve o Ricardo Magro, que a gente quer processar esse cara no Brasil. Esse cara tem um outro desdobramento com o Ciro Nogueira, porque o Ciro Nogueira, pela apuração que a gente fez, ele tem relacionamento com os dois, Sim, né? O Beto Louco e o Ricardo Magro um pouco disputavam, inclusive, a atenção do Ciro Nogueira para facilidades em Brasília, vamos colocar assim. O Ricardo Magro, ele era o que se chamava de devedor contumaz. O que é isso? Basicamente, você monta um CNPJ, não paga os impostos. Quando chega no momento que você não consegue mais tocar o CNPJ, você abandona aquele CNPJ e abre outro. Então, isso virou um método mafioso no Brasil. Muita gente está fazendo isso. Você fica devendo imposto, bota esse dinheiro no bolso, depois aquela empresa, eventualmente, ela pode até ir à falência, ela não tem imóveis, não tem carro, não tem fábrica, não tem nada. A Receita não pode fazer nada em relação àquilo. Dificilmente alguma pessoa vai para a cadeia por dever impostos, aí o cara abre um outro CNPJ. Então, isso virou um sistema criminoso, que foi chamado de devedor contumaz. É o cara que faz isso de propósito. Curiosamente, tinha um projeto em Brasília, na Câmara, para fazer uma lei para tentar pegar esses devedores contumazes. Criar limites, criar regras, identificar rapidamente quando o cara está começando a fazer essa sacanagem e já bloquear bens, bloquear conta de pessoa física, imóveis. Quem é que se apresenta na discussão desse projeto de lei para tentar beneficiar, porque o projeto de lei, se fosse alterado, beneficiaria o devedor contumaz, ou seja, beneficiaria tanto o Ricardo Magro, quanto o Beto Louco, quanto o Mohamed Hussein, senador Ciro Nogueira. Então, você vai olhando para todos os lados dessa história, o nome do Ciro aparece em todos os lados, né? Essa é a grande curiosidade, as grandes coincidências dessa história toda. Pois é, uma outra coincidência é que o Ricardo Magro citou o Ciro Nogueira como um amigo de longa data, numa entrevista para a Folha de São Paulo. E aí tem um outro momento dessa conversa de WhatsApp, né, dessas mensagens extraídas desse celular, do Haran e do Danilo, que você já citou aqui. Eles trazem o seguinte, né? O Danilo tá relatando conversas envolvendo o grupo do Beto Louco e do primo, né? Porque eles, enfim, são sócios. E essa proximidade com o Ciro Nogueira para poder abrir os caminhos do negócio. Então ele diz assim, se o Senna, e aí você vai poder explicar quem é o Senna, Isso. né? Desce uma ligada aí, Vitinho, assessor do Ciro Nogueira, porque são muitos nomes, né? Então a gente tem que ir lembrando as pessoas. Ex-assessor do Ciro. Então, se o Senna desse uma ligada aí, Vitinho, para esse Beto, que é o que a gente vai encontrar amanhã, aí era top, viu? Porque ele disse que esse cara é muito amigo do Ciro. É o cara que concorre com o Ricardo. Ricardo Magro da Refit. Isso. O Ricardo é mais forte, pelo que entendi pela essa conversa. O Sim. Ricardo lá de Miami é mais forte que esse Beto, mas esse Beto era o cara que disputava com ele quem era mais forte, sabe? O Danilo mandando um áudio num grupo com o Haran Sampaio e o Vitor Linhares, o tal do Vitinho que ele tá escrevendo, né? Vamos lá. O Ricardo é mais forte por quê? O Ricardo, ele é o cara que controla, né? Isso aí hoje tá um rolo desgraçado. A Refit, que é a ex-refinaria Manguinhos, que era uma refinaria da Petrobras que foi privatizada. É o privatiza que melhora, né? Pro Ricardo Magro melhorou, assim, não há dúvida de que tenha melhorado, né? Então, ele é um cara que tem uma refinaria muito grande na mão. O Beto Louco e o primo ainda não têm esse tamanho, apesar de serem fortes, né? Eles são citados, inclusive, um dos dois aí, o Danilo ou o Haran, fala, esse Beto é forte, ele não tem só postos, ele tem TRR. TRR são os terminais de distribuição, que você pode fazer venda direta de combustível para produtor rural, por exemplo, para outras indústrias que usam petróleo cru ou óleo diesel, né? Então, eles já têm um tamanho grande, óbvio. A gente tá falando de gente de bilhão, né, Gabi? O Beto Louco tá oferecendo uma delação premiada pro Ministério Público de São Paulo e diz que para fechar a delação devolve 1 bilhão. Devolve 1 bilhão. Então, não é que ele roubou 1 bilhão, ele vai devolver 1 bi, né? Posso imaginar que tenha mais, né? E aí, a questão do Senna, ela é muito curiosa, porque, veja, o piloto Mauro Matosinho não conhece, nunca esteve com, né? Nunca conversou, não tem relações e não é amigo próximo nem do Danilo, nem do Haran. Curiosamente, quando o Matosinho nos procura, aí já há um ano e pouco atrás, ele fala que o Beto Louco e a turma do Beto Louco chamavam o Ciro Nogueira de Senna. O Haran e o Danilo, nos áudios, chamam o Ciro Nogueira de Senna. Senna é um apelido carinhoso para senador. Então ele é o nosso Senna.
o nosso senador. Então, veja, pessoas que não se conhecem, em contextos diferentes, por acaso, chamam o Ciro Nogueira de Sena. Então, são, digamos assim, é uma quantidade de coincidências tão grande nessa história que eu acho que a polícia deveria investigar um pouco mais. Qual é o grande problema? Até quando a gente publicou as matérias, né? A gente estava fazendo o N1 e o Flávio M. Costa, que é um dos repórteres da matéria, junto com a Alice Maciel, falou, olha, a investigação da Carbono Oculto 86 no Piauí, ela tá bloqueada pela justiça. Mal começou, Gabi. Mal começou. Ela começou, se eu não me engano, ela foi deflagrada em novembro, por aí, no ano passado que a gente publicou as matérias, outubro, novembro. Já foi trancada pela justiça. E tem um histórico de trancamento e derrubamento de ações contra o Ciro Nogueira. O Ciro Nogueira tinha uma ação em 2021 por obstrução de justiça no Supremo Tribunal Federal, derrubada. 2022, por corrupção na JF, antiga JBS, arquivada pela PGR. 2023, corrupção da Odebrecht, 7 milhões de reais. A PGR inicialmente se manifesta a favor da denúncia do Ciro Nogueira, depois magicamente muda de ideia e derruba a ação. Ação contra o Ciro, investigando agora esse grupo no Piauí, 5, 6 meses de operação, ação trancada. Então, assim, uma pessoa de muita sorte o Ciro Nogueira, porque tudo contra ele, na primeira instância, nos TJs, nos STJ, no Supremo, tudo é trancado, tudo é derrubado. Eu fico imaginando que a gente precisaria um pouco dessa sorte do Ciro Nogueira, né? Porque ele está nos metendo 5 processos judiciais, eu espero ter a mesma sorte do senador, que os nossos processos todos sejam trancados também, né? E tem outras coincidências ali em relação ao Ciro Nogueira, relacionadas à história que você estava explicando, que é aquelas emendas que ele apresentou no projeto do Devedor Quanto Mais, beneficiando, né? O objetivo era beneficiar empresas no setor de combustíveis, né? Então, que facilitariam sonegação fiscal. Exatamente. Essa é uma coincidência. A outra é que ele foi um dos integrantes do Centrão que foram lá pressionar o CAD também para arquivar as investigações contra a Refit. Né? Isso, porque, de novo, dito pelo próprio dono da Refit, Ricardo Magro, como um dos grandes amigos dele. O CAD é o Conselho de Administração de Economia do Brasil, que observa algumas regras do mercado, né? Por exemplo, fusões, aquisições, e tenta, em tese, porque não funciona lá muito bem também, tenta evitar, por exemplo, oligopólios e monopólios. Em um determinado momento, começa a olhar também para a Refit, né? E falar, olha, tem algumas questões aqui. Também há interferência do Ciro Nogueira no CAD, né? O Ciro Nogueira, inclusive, na época, queria indicar o presidente do CAD. Vamos lembrar, Ciro Nogueira, governo Bolsonaro, era ministro-chefe da Casa Civil. Não é pouca coisa, digamos assim, que se fosse no parlamentarismo, seria quase um premier, né? O primeiro-ministro, é o cara que toca o governo. É o ministro do interior na Itália, na França, o principal é o ministro cabeça do governo, é o ministro-chefe da Casa Civil. Mais importante do que qualquer outro ministro, porque é o ministro que de fato ajuda a tocar o governo. Ele é quase, entre aspas, um chefe dos outros ministros. Então, nesse contexto todo, tá aí o Ciro Nogueira operando, eu não vou dizer pelo Ricardo Magro, mas coincidentemente, se as ideias do Ciro florescessem em Brasília, o Ricardo Magro seria beneficiado, Beto Louco seria beneficiado, Mohamed Hossein seria beneficiado e, paralelamente a isso, pelo que a gente viu das investigações da Carbono Oculto, o primeiro comando da capital seria beneficiado, porque fazia lavagem de dinheiro, branqueamento de capitais, através desses caras também, né? Então, veja, é uma teia de coincidências em torno do senhor Sena, né? E se olhar, você trouxe bem a biografia, mas se olhar para processos que poderiam até, né, entrar em apuração, ele foi bloqueado de todas as maneiras também na teia do Banco Master. Né? Também. Foi um desses personagens que, por algum motivo, não surgem nas falas da imprensa também, quando fazem PowerPoint para mostrar qual é o tamanho da teia do Master, né? Por que ele é tão blindado? É o que eu me pergunto. Ciro Nogueira, no caso do Banco Master, tentou fazer um projeto de lei para aumentar a cobertura do Fundo Garantidor de Crédito, né? Vamos lembrar que o Banco Master um pouco começa a vir à tona a questão deles estarem vendendo um produto bancário chamado CDB com uma remuneração muito mais alta do que os bancos comerciais. Se der problema nisso aí, até R$250 mil, o investidor não perde esse dinheiro. Esse dinheiro sai de um fundo que os bancos gerenciam, que é um fundo de bilhões de reais, chamado Fundo Garantidor de Crédito.
Para que serve isso? Basicamente, a Gabi vai lá investir no Banco Master e fala, pô, mas se esse banco der ruim aqui... Não, mas se der ruim, o fundo paga. Até 250 mil. Quando o Banco Master começa a ficar afogado, a pirâmide financeira começa a parar de entrar dinheiro, o Ciro Nogueira sugere que o FGC aumente a cobertura para 1 milhão. O que jogaria o rolo do Master para mais para frente ainda, para mais bilhão, mais ia somar, ia ficar 1000 vezes pior. Então veja, de novo o Ciro Nogueira, por acaso, operando em Brasília, e a consequência da sua operação política beneficiaria Daniel Vorcaro. Como beneficiaria Beto Louco? Vamos lembrar que o próprio Beto Louco, dentro das investigações da Carbono Oculto, não era dele esse banco, mas tem um banco lá que é considerado o banco do PCC, que é o BK Bank. Esse banco também seria beneficiado com essa cobertura do FGC. Esse banco é o banco que fez vários pagamentos para vários desses personagens, inclusive pagou o salário do Mauro Matosinho em alguns momentos. O Mauro Matosinho, vamos deixar claro que não é um criminoso, né? O Mauro Matosinho é uma testemunha, né? Um trabalhador que estava lá, ouviu o que ouviu e falou o que falou. Mas o seu salário vinha também pelo assim chamado banco do PCC, essas fintechs. Fintechs que, curiosamente, a Receita Federal tentou olhar para elas com mais atenção e o senhor Nicolas Ferreira conseguiu criar um ambiente político no Brasil que impediu a Receita Federal de criar aquela normativa, lembra? A norma que falou que ia taxar o Pix, não tinha nada de taxação de Pix, era uma normativa para que a chamada due diligence que tem em cima dos bancos, você poder fazer isso nas fintechs também. O BK Bank é uma fintech. Sim. Como o Nicolas Ferreira cria toda uma massa crítica brasileira dizendo que vão taxar o Pix. Um ambiente de medo. Um ambiente de medo, a Receita Federal precisa voltar atrás e, nesse meio tempo, o BK Bank, o PCC, o Beto Louco, o crime organizado se beneficia do que o Nicolas Ferreira fez na internet. Eu acho que isso é muito importante porque é didático, né? Qual é o efeito prático daquela fake news que o Nicolas Ferreira soltou naquele momento. A gente não pode dizer que ele fez por isso, mas a gente pode dizer que beneficiou depois disso. Foi uma consequência. Você pode ter direito à sua própria opinião, não aos seus próprios fatos. A consequência do que o Nicolas Ferreira fez foi beneficiar o primeiro comando da capital. Isso é um fato. Muito obrigada, meu querido. Muito bem. Prazer te receber. Programa difícil porque preparamos durante muito tempo, né? Mas conseguimos, eram muitas informações. Chegamos até o final. Muito obrigada, foi um prazer. Valeu, obrigado. Valeu, até mais. Agora a gente continua na nossa programação, tem Mercado e Investimentos, depois Rolê ICL, e você pode ouvir o Em Detalhes em qualquer momento do seu dia nas plataformas de áudio, tem conteúdo novo de segunda a sexta-feira. Até a próxima. Oi, gente! Toda terça-feira, às 19 horas, tem o Precisamos Conversar inédito, mas isso você já sabe. Mas se você perdeu o programa ao vivo, você pode assistir da seguinte maneira, é bem fácil. Você entra lá no YouTube, em ICL, Instituto Conhecimento Liberta, vai ter uma aba, que é a aba Playlists. Nessa playlist você vai lá e procura por Precisamos Conversar e você pode assistir a todos os programas, o que passou e os outros da outra temporada também. Se fica à vontade, assiste no seu tempo, do seu jeito. Aqui no ICL é tudo muito fácil de encontrar. Então venha com a gente, aproveita e se inscreve no canal ICL. Estamos revolucionando o mundo, meu amor! Todos os dias, as principais notícias do Brasil e do mundo direto no seu WhatsApp, com informação de qualidade e sem fake news. Escaneie agora o QR Code e entre para o canal do ICL Notícias. Informação que importa onde você estiver.